Olá, pessoal. E aí, você sabe o que é sofrimento? Roda a vinheta. Então, o sofrimento, bom, você sabe o que é sofrimento? A gente sabe, né? A gente intui, né? A gente vai lá e aprende sobre sofrimento desde o dia que a gente nasce, praticamente, né? Nasceu já é um sofrimento, né? Mas o que eu quero dizer é assim, será que a gente sabe as causas, as origens do sofrimento? E claro, não é minha pretensão aqui esgotar o assunto, né? Ele é muito mais vasto e muito mais complexo do que eu vou apresentar aqui. Mas eu queria trazer um pouquinho da minha visão, baseado aí nos tempos em que eu trabalhei, né, com psicologia e tudo mais. Para mim, lá atendendo o pessoal, sempre me deixo, cada vez que eu atendi as pessoas em sofrimento, ficou cada vez mais clara que a ideia de que o sofrimento é, na verdade, uma busca por entendimento. O sofrimento é o nosso sistema psíquico gritando pra gente que tem alguma coisa que aconteceu ou alguma coisa que se passou, porque em geral o sofrimento está relacionado com alguma coisa que se passou com a gente, né? Trauma, etc. E é o nosso sistema dizendo pra gente assim: olha para isso de novo, entende o que aconteceu. Então, isso é uma coisa que acabou se confirmando à medida que eu trabalhava e que também tem algum respaldo na teoria, né? Esse entendimento é importante a gente falar, né? Ele não é um entendimento no nível racional. Então, muitas vezes você pode me dizer assim: ah, mas eu já entendi o que me aconteceu. Imaginar que você teve um trauma com um acidente, né, de trânsito. E, não, mas eu entendi o que aconteceu. Foi assim, né? O cara me fechou e daí eu bati, etc e tal. Esse entendimento é o entendimento racional. Tu sabe o que aconteceu, tu consegue descrever o fato. O entendimento do que aconteceu não necessariamente coincide com isso, porque daí entram essas causas mais profundas e em geral ele está relacionado com culpa. Então você, no mesmo exemplo do acidente, você pode ter falar assim: o cara me fechou e aí aconteceu X e Y, né, descrevendo os fatos, mas você talvez não esteja visitando aquele ponto. Por que que esse acidente aconteceu? Qual foi a minha responsabilidade nisso? E aí muitas vezes a pessoa em sofrimento ela se culpa por alguma coisa. Ah, mas se eu tivesse entrado antes, mas se eu tivesse freado, mas se eu tivesse acelerado. Então, essas ações que remetem à culpa são, em geral, as que costumam nos gerar sofrimento. E, claro, a culpa também é atribuída a outro, né? Você pode. E aí o sofrimento não é tanto de tristeza, é um sofrimento mais de raiva, né? Tu tem ressentimento. Você fala, bah, mas se aquele cara não tivesse me cortado, mas se ele tivesse sido mais prudente. E aí a gente remoe essa história, porque quando a gente fala da culpa do outro, né? Do ressentimento, não temos alcance lá. A gente é impotente nisso. Então a gente só consegue fazer o playback, só consegue ficar nesse loop de culpar a pessoa, de seguir culpando a pessoa. E nisso eu entro um pouquinho no que como seria o eliminar sofrimento. E de novo vou fazer aqui um parênteses. Meu objetivo não é esgotar o assunto, não é tão simples como eu vou exemplificar aqui. E se você precisar, busque ajuda, tá? Porque não é vergonha buscar ajuda. Mas como que a gente elimina o sofrimento, então? A gente precisa primeiro buscar a causa, né? Entender o que aconteceu, né? Revisitar aquela situação. E essa costuma ser o ponto mais difícil, porque a gente muitas vezes não quer falar sobre o assunto, ou não quer olhar para o assunto, ou não quer é, reviver o sofrimento, né? O sentimento de sofrimento que está relacionado àquela situação. Só que se você parar para pensar, você nunca para de revisitar. Só você não verbaliza de repente. Você não traz a consciência, talvez. Você não pensa naquilo diretamente. Mas vira e mexe, esse sofrimento aparece de novo para ti, só que aparece de um outro jeito, aparece indireto. Aparece como um sintoma, de repente, um jeito que você se sente e que você não sabe dizer de onde veio. Eu comecei a sofrer do nada. Comecei a ficar triste do nada hoje. Não foi do nada. Teve um gatilho que a gente chama, teve alguma coisa que aconteceu que disparou esse mecanismo e aí agora você está sofrendo novamente pela mesma coisa.
Então, revisitar é muito importante. É importante ressaltar, essa revisita deve acontecer no teu tempo. Então, né, não estou querendo dizer aqui para você forçar a barra. Se você sente que você não consegue ir lá ainda, realmente não vá lá ainda. E por isso que muitas vezes é útil a ajuda, porque quando a gente tem respaldo, suporte, a gente começa a se sentir melhor, mais confiante, ter mais recursos para revisitar o que está acontecendo. Então, ajuda de um profissional, né? Daí eu puxo lá a sardinha, né? A psicologia de um profissional capacitado, de um psicólogo, vai te ajudar nesse sentido. E disso vem já logo em seguida o segundo ponto, um amarrado no outro, que é conhecer a gente mesmo. Como eu falei antes, essa culpa, ela tem a ver com o nosso entendimento de quem a gente é. Então, se a gente não se conhece, a gente não consegue descascar a culpa. E a gente segue com a mesma ideia de culpa que a gente sempre teve, né? Com a mesma ideia da gente mesmo que a gente teve e que resulta na culpa. Inclusive, esse ponto é bem importante, porque quando a gente reconhece a impotência, muitas vezes se fala muito, né, sobre a potência, você reconhecer teu valor, reconhecer quem tu é, e é super importante isso mesmo. Mas tão importante quanto é tu conhecer as tuas inseguranças, as tuas fraquezas, as tuas impotências, aquilo que tu não conseguia fazer no momento, não estava no teu alcance fazer. Porque muitas vezes a culpa, ela está relacionada, né, e por consequência o sofrimento, ela está relacionada com uma ideia que a gente tinha da gente que não é realista. Porque hoje, talvez, vamos imaginar de novo o exemplo do carro. Hoje, talvez, eu conseguiria frear o carro, eu tenho mais experiência, eu saberia alguma estratégia de direção defensiva, especialmente porque eu sabia a consequência. Mas lá naquele momento eu não sabia, eu reagi de acordo com o momento. Então é muito injusto comigo eu exigir daquele eu do passado uma atitude de eu do presente de que já sabe que o acidente aconteceu. Então isso é complexo demais. A gente tem uma grande dificuldade de fazer isso, porque, claro, pra gente a gente é sempre o mesmo, né? À medida que o tempo passa, a gente continua se reconhecendo como o mesmo. Mas em cada ponto da história a gente é diferente, né? E aí, novamente, vem algo que está bem ligado com isso, o perdão, né? Se eu não me perdoo lá naquele ponto, eu não tenho como desfazer essa culpa, né? Se eu não entendo essa fragilidade, digo, bah, realmente é o que me cabia naquele momento, eu vou sempre ficar nesse looping da culpa, porque eu sempre vou ficar pensando, bah, eu podia ter feito X, eu podia ter feito isso, por que que eu não fiz, né? Então o perdão a si mesmo é super importante. Tão importante quanto o perdão ao outro, né? De repente eu continuar é, remoendo aquela situação, remoendo a responsabilidade da outra pessoa, sendo que não, né, ela não está no meu alcance isso. Então o perdão ao outro não é nem essa questão de bom samaritano que eu trago para vocês de cara legal, é mais uma questão para ti mesmo. Quando tu perdoa o outro, tu deixa aí, né? Tu faz igual lá o filminho da Disney, tu let it go, tu deixa ir embora. E aí tu consegue ir adiante também, né? Então, ó, claro que esse perdão no outro é muito difícil de se fazer e tem que acontecer no seu tempo, mas ele chega quando a gente entende bem a situação, quando a gente realmente entendeu no nível emocional. E aí a gente realmente consegue deixar para lá e essa pessoa e a gente se sente melhor. Então esse perdão não é pro outro, é pra gente mesmo, né? E aí, claro, o perdão ao universo, perdão àquilo que não está no nosso alcance, no nosso controle, né? Entender que existem forças, e de novo entra a história da impotência, existem forças além da gente que não estão no nosso controle e que a gente não tem como fazer para mudar. E aí, quando a gente entende isso, tudo que não é isso, tudo que está no nosso alcance, aí a gente começa a conseguir fazer algo, né? Em geral, muitas vezes a melhora, né, tem a ver com reparação, ou seja, quando eu já estou numa estrutura legal, já entendi o que aconteceu e começo a conseguir fazer reparações. Então vamos imaginar que essa culpa realmente seja de algo que eu fiz. Então eu posso começar a reparar essas coisas que eu fiz, remediar, fazer alguma coisa que minimize o impacto do que eu fiz. Isso é um dos passos, inclusive, né, um dos 12 passos lá na dependência química, lá, né, os 12 passos dos alcoólicos anônimos. Reparar.
É algo que a gente precisa fazer para melhorar, né? E aí, quando a gente faz essa reparação, a gente também começa a usar o nosso sofrimento, a usar o que aconteceu no passado e que nos fez mal, pro bem, por assim dizer, né? Porque agora eu tenho essa experiência, eu consigo ajudar outra pessoa, de repente. Eu consigo ir lá e ensinar para o meu filho como é que é a direção defensiva e por que que eu devo cuidar de X ou Y baseado no meu acidente. Então isso ajuda em alguma coisa. Então é isso, pessoal. Sofrimento é sobre isso e tá tudo bem? Não, não tá tão tudo bem assim, né? Mas sofrimento é isso, então, na minha perspectiva, na perspectiva aí do que eu tenho de experiência de psicologia. Me digam aí nos comentários o que vocês acham. Desculpe. O que vocês acham sobre sofrimento. Você tem sofrimento aí? Você já sofreu? Se gostou, curta, compartilhe com quem você acha que vai curtir isso aqui também. E bora lá, vamos para a próxima amanhã. Forte abraço.